Glória a Deus, muito bom. Vamos ao momento da palavra, queridos. É, nós estaremos, né, e hoje iniciamos uma sequência de pregações falando acerca do Espírito Santo. Você pode dizer um amém? Vamos junto, não me deixa sozinho. Não é? Nós vamos falar acerca da pessoa do Espírito Santo, acerca da obra do Espírito Santo, acerca do nosso relacionamento, da nossa interação com o Espírito Santo. Vou me esticar mais num assunto do que no outro. Eu quero ter um tempo com os irmãos para tratarmos desse assunto. Mas assim, muito mais do que reafirmar um fundamento da nossa fé, e isso é importante. É importante reafirmar o fundamento da nossa fé. É importante você entender que essa igreja crê assim. É assim que cremos. Fala comigo, é assim que cremos. É assim que cremos. É assim que cremos. Então, é tão importante quanto isso. A ênfase que eu quero dar é que nós venhamos não apenas relembrar, não apenas alimentar conhecimento, mas a ênfase que quero dar em cada uma dessas pregações é que nós venhamos a sair daqui incentivados a um relacionamento mais profundo com o Espírito Santo. Sair daqui incomodado. Eu quero que você vá embora para a tua casa bravo. Falei assim, meu Deus, que esse pastor, que eu fui arrumar de ir nesse culto? Eu precisei ir para a tua casa com aquilo que eu chamo de uma santa perturbação. Desafiado, encorajado a viver uma interação mais íntima, mais profunda com o Espírito Santo. Amém? Amém? Então, se você entrar no teu carro marrento, bravo comigo, eu estou do lado de cá, sabe como? Glória a Deus, aleluia. Eu cumpri o meu papel. Amém? 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 Então, que nós possamos ter esse tempo de renovo, de prática individual e coletiva, de interação individual e coletiva com o Espírito Santo. Amém? Amém? Então, esse é o propósito dessa série de pregações. Quantas pregações serão, pastor? Eu não sei. Você assiste lá umas séries lá, eu sei que você assiste, né, que tem 40 capítulos, não é? Fala aí para mim. Quantos capítulos tem o dorama lá que você assiste? Então, aqui, 60. Não vai chegar a 60 pregações, mas nós vamos falar várias, todas quanto for necessária, conforme o Espírito Santo vai nos dirigindo. Então, a primeira coisa que eu vou dizer, e brevemente para os irmãos, né, algumas coisas vai chover no molhado. Né, você já sabe. E a minha intenção é contar de uma forma diferente aquilo que um dia nós já falamos, mas que seja edificante. Tenho certeza que será. Então, o Espírito Santo, queridos, é quanto à natureza do Espírito Santo. É muito importante isso. A natureza do Espírito Santo é o seguinte: o Espírito Santo fala comigo, não é uma força, não é uma energia, não é uma energia cósmica, não é uma energia quântica, não é. O Espírito Santo não é. E é importante essa ênfase porque algumas seitas reduzem o Espírito Santo a isso. E o Espírito Santo não é uma força, não é uma energia, não é um vento, não é um fogo, não é uma pomba, apesar de se manifestar na forma de um vento impetuoso, na forma de um fogo, na forma de pomba, mas é uma manifestação do Espírito Santo. Ele, de fato, é uma pessoa. Fala comigo, uma pessoa. Uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa que tem a mesma natureza, que tem as mesmas qualidades, os mesmos atributos do Pai e do Filho. Ele é do mesmo nível do Pai e do Filho. Estão comigo? Amém? Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele tem personalidade. E eu vou ler apenas um texto para relembrá-los desta personalidade do Espírito Santo. Efésios, o capítulo 4, versículo 30, vai nos dar detalhes dessa personalidade. Ele é uma pessoa, não o quê? Entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Não entristeça. É possível entristecer uma força? Uma energia? Claro que não. É porque o Espírito Santo é uma pessoa que tem uma advertência bíblica dizendo não entristeçam. O Espírito Santo tem sentimento, o Espírito Santo tem vontade, o Espírito Santo tem ciúmes de você. Fala aí, ciúmes de mim.
ciúmes de você. O Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos fala. Amém? Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Cremos, então, irmãos, num Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo, que tem igual natureza. Igual natureza. Então, assim, de uma forma didática, eu vou tentar. Fala aí, didática, para tentar trazer a você uma explicação, o papel de cada elemento da Trindade na obra de Deus na nossa vida. Na obra de Deus no homem. Amém? Didático. Fala aí, didático. Vamos falar uma palavra e depois uma frase. Amém? Para que você possa criar um diagrama. Minha cabeça é meio de engenheiro, né? Eu estou pensando numa tabela assim de Excel, você está entendendo? Então, nessa primeira coluna e linha está escrito assim: Deus Pai. Entende? Deus Pai. Qual é o papel do Deus Pai na vida do homem? Fala comigo, paternidade. Paternidade, paternidade. Esse Deus Pai tanto nos amou, que criou um plano para nos salvar. Uma palavra, paternidade. Uma frase, um Deus que tanto nos amou, que criou um plano para nos salvar. Amém? O Deus Filho, uma palavra. Fala aí, salvação. Salvação, salvação. O Deus que se encarnou e se revelou a nós. E veio viabilizar o plano do Pai. Veio pôr em ação o plano do Pai. Deus Filho, Cristo Jesus. Amém? E o Espírito Santo, que é a pessoa a qual estamos estudando nessa noite. O Espírito Santo, com uma palavra. Fala comigo, poder. Poder. Fala forte, meu irmão. Poder, poder. O Espírito Santo nos capacita com poder. Para quê? Para viver o plano do Pai. Amém? Amém, 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 amém. Tá difícil isso aí, não? O Espírito Santo nos capacita com poder para vivermos o plano de Deus. Então, Deus tem um plano para a tua vida. Fala aí, glória a Deus. Jesus tornou esse plano viável. Jesus tornou esse plano possível ser vivido. Executável na tua vida. Jesus tornou esse plano realizável na tua vida. E você vai realizar como? Vai realizar como? Com o poder do Espírito Santo, que nos guia a toda boa obra. Estão comigo? Eu sei que é teórico, mas precisa. Mas precisa. Para que a gente possa relembrar e reafirmar os nossos alicerces. Então, queridos, quando Jesus está para voltar ao céu, ele promete aos seus discípulos o envio do Espírito Santo. E aqui ele traz os ensinos, um ensino muito importante para nós, e eu queria que eu vou projetar os versículos ali, depois você faça a tua anotação. Eu gosto dos irmãos aí que tem um monte de caderno, anota depois, para que você possa aprofundar esse ensino. Mas em João 14, o versículo 16 e o versículo 17, do 16 ao 17, o Senhor Jesus promete aos seus discípulos o Espírito Santo. Ele diz assim: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará o quê? Outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui tem muito ensino, vamos parar um pouquinho aqui. Jesus fala para os seus discípulos, eu vou para o Pai, mas eu vou enviar outro de mesma natureza, outro com os mesmos atributos, outro semelhante. Jesus está dizendo o seguinte: eu vou enviar um outro do mesmo nível. Eu não vou enviar um quebra-galho. Eu vou enviar outro do mesmo nível. Vocês não vão ficar órfãos. Vocês terão outro igual a mim. Vamos passar mais um versículo aí? Daqui a pouco eu volto. Passa para o João. Isso. Olha outra fala de Jesus na continuação. Tenho ainda muito a lhes dizer, mas vocês o quê?
Não podem suportar agora, mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Pode voltar no outro, Manu. Sabe o que é, queridos? Jesus está dizendo o seguinte para os discípulos, viu? Eu tenho muito a dizer a vocês, mas vocês não têm condição de receber. Mas quando o Espírito Santo vier, este sim vai levar vocês para um outro nível. O Espírito Santo quando o Espírito Santo vier, vai te levar para um outro patamar. O que hoje você não entende, com o mover do Espírito você entenderá. Porque o Espírito Santo não estará com você do lado de fora, ele estará em você do lado de dentro. Estão comigo? Parece confuso, mas é isso. Então, queridos, o Senhor nos envia o Espírito Santo para que eu e você possamos viver num outro patamar de conhecimento, de profundidade em Deus. O Senhor nos envia o Espírito Santo para nos tirar de um nível de entendimento e de glória para um outro nível maior, mais profundo. Esse é o plano, essa é a ideia. É isso que está escrito aí. Quando vier o Espírito, vocês vão entender. Eu tenho muito para dizer, mas agora vocês não têm condição. Então, aqui, queridos, fica muito claro para nós. Aqui fica muito claro para nós que o Espírito Santo é algo profundamente, fala comigo, necessário nas nossas vidas. Se nós não nos abrirmos de verdade, não só em teoria, né? Que na teoria a gente é bom. Se nós não nos abrirmos verdadeiramente à pessoa do Espírito Santo, nós não vamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Porque o Senhor tem muito a nos dizer, mas por ora vocês não podem receber, porque precisa desse poder que nos capacita a entender, precisando desse poder do Espírito Santo que nos traz revelação. Então, queridos, o Espírito Santo é algo profundamente necessário para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso parece muito normal, parece que a gente não tem novidade nenhuma, não tem novidade nenhuma. Mas esse é o grande desafio para os nossos dias. É o grande desafio para os nossos dias. Porque é pelo Espírito Santo que nós vamos entender as coisas celestiais. Se eu e você não honrarmos a pessoa do Espírito Santo, nós vamos viver num nível raso de revelação. É salvo, tem Cristo, conhece a Cristo, foi batizado. Mas se você não honrar a pessoa do Espírito Santo, você não irá para um novo nível, para um novo patamar. Porque é Ele quem nos conduz. É Ele quem nos leva além. Amém. Amém, amém. Então, sabe, queridos, se o Espírito Santo, olha que privilégio que temos, ele habita em nós, ele mora em nós, ele escolheu morar em você, ele escolheu morar aqui. Ele podia ficar conosco, do lado de fora. Não dá para morar dentro desse coração, não. Não dá para viver com esse povo, não. Ele escolheu morar dentro de nós. E nós temos a voz do santo. Nós temos o conselho celestial falando dentro de nós. Amém? Então, irmão, sabe o que é? Viu? Às vezes nós ficamos buscando soluções para fora. Nós ficamos buscando soluções nas circunstâncias, buscando soluções para fora, quando as respostas estão dentro de nós. Porque o Espírito Santo habita, fala aí, em mim, em mim, em mim. Não tem como estar mais perto. Como Deus poderia estar mais perto? Ele habita em mim. Ele habita em mim. Então, queridos, se nós não valorizarmos, se nós não honrarmos a liderança do Espírito Santo nas nossas vidas, nós podemos continuar crente. Acho que podemos, talvez. Mas sabe o que é? Nós vamos ficar aqui filosofando, teologicando, com um converseiro, com um monte de teoria, vivendo presos na limitação da razão humana, sem nunca sair daquele nível que o Senhor Jesus falou, puxa vida, eu tenho muito a lhes dizer, mas não dá, porque vocês não têm condição de receber. É o Espírito Santo quem nos eleva de nível. Amém? Amém? Fala para o teu irmão, quer subir de nível? Fala aí. Abraça o mover do Espírito.
Mergulha nele, mergulha nele, mergulha nele. Então agora eu mudo um pouco o assunto, ainda dentro do assunto, mas saio dessa parte teórica. Uma das coisas mais impressionantes é o seguinte: os discípulos do Senhor eram pessoas simples, pessoas humildes, pescadores, camponeses, e essas pessoas foram cheias do Espírito Santo. E eles fizeram uma revolução em sua época, e isto influenciou a humanidade, porque o Evangelho chegou a mim e a você. Eles foram testemunhas poderosas de um Evangelho que alcançou a mim e a você. Amém? Movidos pelo Espírito Santo. Movidos pelo Espírito Santo. Então, tem algo, queridos, que eu quero te encorajar a estudar, que eu fico impressionado e também chateado. Porque todos nós conhecemos o ministério do apóstolo Paulo, sim ou não? O apóstolo Paulo é alguém que foi um missionário, plantando igrejas. O apóstolo Paulo chegava numa cidade e pregava o evangelho, as pessoas se convertiam. E elas eram agrupadas num lugar, numa casa, num ambiente. E o apóstolo Paulo pregava, e essas pessoas se convertiam. Viu? E não demorava muito, sabe o que o apóstolo Paulo fazia? Dava tchau para esse povo e ia para outra igreja. E pregava o evangelho, mais pessoas se convertiam, e mais pessoas se achegavam, e o apóstolo Paulo ia embora para outro lugar, para outra cidade. E quando você vai estudar na palavra, a grande maioria, o tempo que o apóstolo Paulo ficava em cada cidade dessas era muito curto, era de semanas, no muito alguns meses. Onde mais ficou foi em Corinto, ficou 1 ano e meio. Você acha isso lá em Atos 18:11. Ficou bastante em Éfeso, sabe quanto? 3 anos. Você acha lá em Atos 20:31. Em todos os demais lugares, meu irmão, ficava semanas, meses, e ia embora. E ia embora. E eu fico pensando, o que o apóstolo Paulo falava para essa igreja? O que ele dizia para essa igreja? E ele ia embora, e ele ia embora. Quero te lembrar, meu irmão, naquela época eles não tinham a Bíblia que temos hoje, que muito instrui a igreja. Eles não têm essa Bíblia que você tem. Eles tinham Moisés, Salmos e os profetas. E o apóstolo Paulo ia embora. Nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo não constituía líderes. Eles não tinham líderes, eles não tinham Bíblia, eles não tinham um templo, eles não tinham uma instituição. E o apóstolo Paulo ia embora. E ia para outra, e depois para mais outra cidade. Depois chegava uma altura, ele falava assim, vamos voltar visitando as igrejas? Irmão, eu não sei quanto tempo depois ele voltava, mas sabe o que mais me impressiona? É que depois de muito tempo ele voltava. E sabe o que acontecia? Ele encontrava crentes fiéis. Crentes fiéis. Ah, pastor, tinha heresia. Claro que tinha. Eles não tinham Bíblia, mas bastava uma carta para corrigir. Paulo mandava uma carta e corrigia. Viu? Como esse povo mantinha a fé? Explica para mim. Como esse povo mantinha a fé, sem Bíblia, sem líder, sem instituição, sem grupo de louvor, sem estrutura, sem muita coisa bacana que temos hoje. Como? Essa é a minha pergunta. Porque sejamos francos, amados, sejamos francos. Hoje nós temos Bíblia em várias versões. Se você não gosta dessa que eu leio, tem uma que vai te atender. Nós temos Bíblias em várias versões, nós temos líderes treinados e capacitados, muitos deles de período integral, famílias pastorais de tempo integral, pastor, esposa e filhos, todos envolvidos na casa de Deus. Nós temos templos, nós temos estrutura, nós temos instituição, nós temos muita coisa organizada. E eu preciso dizer para os irmãos que vivemos um tempo em que as igrejas estão trocando a sua membresia cada 6 meses. Para ser otimista. Para ser otimista. Nós vivemos um tempo de frouxidão na fé, onde as pessoas trocam de igreja, trocam de Deus, trocam de fé, trocam. Não sei nem se verdadeiramente são crentes. Mas o tempo de Paulo era diferente. Então isso me dá uma gastura, né? Me dá uma gastura, que eu falei assim, qual que é o segredo? Qual é o segredo? Eu descobri o segredo, queridos. Na verdade não está escondido, está muito claro aqui. É só a gente ler. Sabe o que é? Esta igreja era uma igreja liderada pelo Espírito Santo.
É isso. Esta igreja era uma igreja liderada pelo Espírito Santo. Esta igreja ensinava essas pessoas a buscar, a se alimentar, a ser renovada constantemente na pessoa do Espírito Santo. Essa era a estratégia. Eles entenderam claramente, os apóstolos, os discípulos entenderam claramente que sem a pessoa do Espírito Santo, ninguém experimenta a plenitude do plano de Deus. Não permanece, se perde, fica raso, fica pequenininho, um anão espiritual. É isso. Então, é assim. Pega para mim um pouquinho mais de água, por favor. Então é assim, queridos, tem muita coisa boa. Fala aí, coisa boa. Tem muita coisa boa nas igrejas dos nossos dias. E a gente não vai refutar de muita coisa boa que tem aí, é claro que tem. Né? E a gente está aberto para conhecer e aplicar isso. Mas eu preciso dizer para os irmãos que nada mais necessário, que nada mais importante de que revisitar as Escrituras e verificar como trabalhava a igreja do princípio, a igreja do começo. Nada mais rico do que isso. Então a minha pergunta que eu fiz para o livro de Atos, a minha pergunta que eu queria fazer direto para Pedro, para Paulo, para João, como é que vocês trabalhavam? Qual que era o modelo discipulado de vocês? Para que pudesse forjar gente de fé, com tanta fé. E por incrível que pareça, não precisa de muito esforço, os textos bíblicos nos respondem. Existe um padrão, existe um modelo claro, meu irmão. Existe um padrão e um modelo claro. O primeiro passo para gerar esse tipo de crente. Está pronto para ouvir? Só o Jean. Não. Amém? Está pronto para ouvir? Amém? 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 O primeiro passo, queridos, é o arrependimento. Arrependimento. Ao se arrepender, eles professavam Cristo Jesus. E ao professar Cristo Jesus, eles são selados. Efésios 1, o capítulo 13, é importante que esteja registrado na nossa pregação. Efésios, o capítulo 1, versículo 13. Vai nos dizer: nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito da promessa. Quando creram em Cristo, se arrependeram, creram em Cristo, receberam um carimbo, é de Cristo. É de Cristo. É de Cristo. Então, o primeiro passo, arrependimento, professavam Cristo, eram selados pelo Espírito Santo, eram batizados. E aí, sabe o que acontece? A prioridade agora era, sabe qual, meu amado? Conduzir esse recém-convertido a uma experiência pessoal e sobrenatural com a pessoa do Espírito Santo, aquele que nos conduz à boa obra, aquele que nos tira de um nível de entendimento raso e nos leva para um nível de revelação. Essa era a prioridade dessa igreja. Tudo que essa igreja fazia agora tinha um propósito, sabe qual é? Levar esse recém-convertido a experimentar algo profundo na pessoa do Espírito Santo. Amém? 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 Você está meio preocupado? Aguenta firme, a gente vai terminar bem. Então, quando o papel dessa igreja era esse, o discipulado completo é esse: arrependimento, conhece Cristo, professou Cristo, é batizado. O que nós vamos fazer, Otoniel? Vamos conduzir essa pessoa a uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Então, quando a igreja é inaugurada, em Atos 2, a igreja é inaugurada em Atos 2, diante do derramar do Espírito Santo, aquele que nos tira de um nível raso e nos leva para um nível profundo. O Espírito Santo é derramado em Atos 2. As pessoas ficam tomadas do Espírito, encharcadas do Espírito, orando em línguas, aquela alegria do Espírito Santo. Os que estavam de fora, aqueles que não mergulham neste mover, ficam atônitos e perplexos. Uns dizem assim: tem bêbado, estão tudo bêbado, tomaram vinho demais. É assim que diziam. O apóstolo Pedro se levanta e começa a pregar.
Ele começa a pregar a história de Jesus Cristo e mostrar que Jesus era o Messias, à luz das Escrituras. E ele vai mostrando, Jesus era o Messias, Jesus era o Messias, e vai mostrando a luz da palavra. E chega um momento e fala assim, e vocês mataram Jesus. Aí a gente chega no texto de Atos 2, do versículo 32 ao versículo 33, o apóstolo Pedro vai fazer o apelo. Vocês mataram o Messias, mas Deus ressuscitou esse Jesus. E todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido. Prometido por quem? Por Joel. Prometido por quem? Por João Batista. Prometido pelo próprio Jesus. E derramou o que vocês o quê? Agora o quê? Veem e ouvem. Isso que vocês estão vendo e ouvindo, esse agito, esse mover, essa bagunça santa que vocês estão vendo, é o Espírito Santo que foi prometido. Ele veio, a promessa foi cumprida. Não vamos viver mais no raso, não vamos viver mais no entendimento limitado. Nós temos aquele que nos leva a toda boa verdade, nós temos aquele que nos traz revelação. Revelação, aquilo que ouvido nenhum ouviu, aquilo que os olhos não viram, aquilo que as mentes brilhantes não conseguiram entender e decifrar, Deus tem para aqueles que se joga no mover do Espírito. Os crentes costumam dizer amém essa hora. Só os crentes cheios do Espírito Santo. Então, queridos, Pedro começa a pregar e agora ele vai fazer um apelo. Eu fico imaginando a gente escutando esse apelo de Pedro. Rapaz, nós matamos Jesus, ele ressuscitou. E aí, Atos 2, o versículo 37, versículo 39, é uma pergunta muito bacana. E quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos. E eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu: lá vem o modelo desta igreja. Lá vem o método de discipulado dessa igreja, o pacote completo. Primeiro, o quê? Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito. Vocês receberão uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo, tal como vocês estão vendo o que está acontecendo aqui. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos quantos estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Eu um dia fui chamado pelo Senhor. E você? É para nós, meu irmão. É para nós. Fala para o irmão que está do teu lado, chega do raso. Fala que quando é pastor famoso, vocês falam, né? Chega do raso. Já há uma pessoa designada por Deus para nos tirar desse raso e nos conduzir a águas profundas. É o Espírito Santo. Então aqui está claro para nós o método de trabalho dessa igreja. Está claro. Ah, pastor, você tem outra referência? Eu tenho várias. Não vou te cansar, vou trazer mais uma, mais duas, mais três. E aí, de verdade, a gente caminha para o fim. Viu? Samaria. Da Filipe era um diácono, daqui a pouco eu falo como ele apareceu na história. Filipe era um diácono, está pregando em Samaria, e pessoas estão se convertendo, há um sobrenatural de Deus, demônios são expulsos, doentes são curados. Vamos ler o texto, põe para nós lá, Manu, Atos 8, do versículo 5 até o versículo 8. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais miraculosos que ele realizava, deu unânime atenção ao que ele dizia. Os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos, e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Meu irmão, glória a Deus. Há salvação, os pecadores estão se arrependendo, os endemoniados estão sendo libertos, os doentes estão sendo curados, está tudo muito bacana nessa cidade. Se eu estivesse lá, eu estaria muito feliz e radiante, e nós também. Mas, viu, o pacote não está completo. A metodologia não está completa, o modelo de discipulado não está completo, falta algo. E o que falta? Fala para mim aí, vai. Essa altura você já deve saber. Falta o mover do Espírito Santo.
Falta o mover do Espírito. E essa notícia chega aos discípulos, e eles mandam para lá Pedro e João. Vamos ler o texto, põe para nós aí, Manu. Pode passar, é o próximo. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Esses, ao chegarem, oraram para que eles o quê? Recebesse o Espírito Santo, pois o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Viu? Receberam o Espírito Santo. Isso foi visto, isso foi, era palpável. Tal que, tamanha era a experiência visível, que vendo Simão, que o Espírito Santo era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro para ter esse mesmo poder. Não era algo abstrato, não era algo, não, era algo visível. As pessoas tinham uma experiência sobrenatural visível, palpável, com o Espírito Santo de Deus. Agora sim o discipulado está completo. Agora sim o discipulado está completo. Entende, queridos? Entende? Como que chegou Filipe? Como é que essa igreja escolheu os seus líderes? Põe para nós lá, Manu. Atos 6, 33 ao 5. Como é que essa igreja escolheu os seus líderes? Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho. Fala comigo, caráter. Cheios do quê? E de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Escolheram Estevão, homem cheio do quê? De fé e do Espírito Santo. Além de quem? De Filipe. De Filipe. Sabe quem é, queridos? Qual que é o currículo, qual que é o perfil das pessoas que eram escolhidas para serem ministros nesta igreja? Busca lá. Não me traga ninguém que não tenha essas habilidades, essas virtudes. Me traga gente de caráter, me traga gente com conhecimento, com sabedoria, melhor, com sabedoria. Sabe o que é sabedoria, meu irmão? É conhecimento das Escrituras aplicado na vida da igreja. Não é conhecimento das Escrituras para gerar polêmica na igreja. É conhecimento das Escrituras para aplicar na vida, na saúde da igreja. E me traga gente cheia do Espírito Santo. Amém? Sabe o que é, queridos? Nos nossos dias, talvez para nós, se tiver caráter, a gente já dá glória a Deus. Você está entendendo? Se tiver caráter, se tiver conhecimento, nossa, meu Deus, oh Jesus, muito obrigado. Sabe o que é, irmão? Me ajuda aqui. Eu estou precisando achar uma palavra. Quando a gente compra o carro lá, faz tempo que eu não compro, né? Tem carro que vem com a roda de ferro e tem carro que vem com a roda de ligar leve. Aí tem carro que vem com o para-choque na cor do carro e tem carro que vem com o para-choque preto. Isso aí é acessório. Muito bom, obrigado. Então, sabe o que é, queridos? A gente acha que o Espírito Santo é um acessório. Se você falar para mim, você vai querer um carro com a roda de ferro ou você quer um carro com a roda de liga leve? Eu falo assim, eu não estou comprando uma roda, cara, eu estou comprando um carro. Isso é detalhe. É assim que tratamos o Espírito Santo. Se tiver caráter é um plus. Não, se tiver o Espírito Santo é um plus, o que importa é que tenha caráter, o que importa é que tenha conhecimento. Não, fala comigo, não é acessório, é necessário. Fala comigo, é necessário. É um valor fundamental desta igreja. Vai ter caráter, glória a Deus, precisa ter mesmo. Vai ter sabedoria, glória a Deus, precisa ter mesmo. Mas está faltando algo, precisa ser cheio do Espírito Santo. Amém? Vira para o irmão que está do teu lado e fala assim, é nisso que essa igreja crê. É nisso que essa igreja crê. Essa aqui, a que você é membro. É assim, meu irmão. É um valor inegociável. Acontece que para nós hoje, a gente acha que é um acessório. Se tiver, tá bom. Mas não, é necessário, é fundamental. Você lembra do jovem Saulo, o perseguidor? E ele tem um encontro com Jesus. Isso é bênção ou não?
É bênção? Falei, ele teve um encontro com Jesus. Ele teve um encontro com Jesus, isso é ótimo. Isso é bênção. Caiu cego. Caiu cego. E agora está jejuando. Está 3 dias jejuando e orando, né? Imagina nós conversando, Toniel. Eu falei assim, rapaz, lembra do perseguidor Saulo? Rapaz, teve um encontro com Jesus, o que você me diria? Oh, glória! Oh, aleluia. Cego, está orando, está jejuando. Mas, oh, que bênção! De fato, é muito bom. Mas o discipulado completo não acaba aí. Talvez para mim e para você, que bom, rapaz, ele teve um encontro com o Senhor, está orando, está jejuando, agora precisa voltar a ver. Porque cego, que estranho isso. Mas o Senhor Jesus que o encontrou com ele, enviou Ananias, que obviamente não é o marido da Safira. Esses aí não tem parte. É um discípulo do Senhor. E esse Ananias vai até Saulo para orar por ele. Veja o texto de Atos 9, o versículo 17. Então Ananias foi, atendendo o Senhor, meio com medo e contrariado. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você o quê? Volte a ver. Ai, que bênção. Oh, glória, voltou a ver. O projeto não está completo. O pacote não está completo. Para que você volte a ver e seja o quê? Cheio do Espírito Santo. Você já está convencido, meu irmão, que nós precisamos mergulhar no Espírito Santo, que nós precisamos honrar esse ministério. Esta igreja honra, mas sabe que precisamos dar uma ênfase maior. Precisamos dar uma ênfase maior. Porque este Espírito Santo é aquele que nos tira do raso e nos leva para um nível mais profundo. Eu estava ouvindo o pastor da Mevan, Luiz Hermínio, nesses cortes de internet, e ele fala assim, se o recém-convertido não tiver uma experiência profunda, sobrenatural com Deus nos 2 primeiros anos de conversão, ele corre o risco de não ter mais. Porque ele não se permite mais viver isso. Eu fiquei assim, mas fala um pouco mais acerca disso. Porque eu também observo isso. Se ele não tiver um impacto com o Senhor, uma experiência sobrenatural com o Senhor nos 2 primeiros anos, queridos, ele começa a tramitar no nosso meio, ele ganha o nosso estilo. A paz do Senhor, irmão, glória a Deus. Como é que está, queridos? Oh, glória, está só tudo muito bem, aleluia. E ele caminha bem no nosso meio, ele lê texto bíblico e tal, mas ele acaba ele não tem uma experiência, e ele não se permite mais viver isso. Porque quando ele escuta pregações como essas, ele fala assim, eu já ouvi esse estudo, eu fiz no discipulado, e fez mesmo. Não, eu já ouvi, eu já sei, eu já conheço. E aqui mora uma grande armadilha, queridos, porque o fato de você já ter ouvido, o fato de você já conhecer, não necessariamente diz que você está vivendo. O fato de você conhecer a pessoa do Espírito Santo não significa que você está vivendo a plenitude de Deus para a tua vida. Nós precisamos dessa experiência com o Senhor. Fala comigo, é necessária. É necessária, é necessária. É necessária. É necessária. Eu vou encerrar já apontando para a próxima pregação. Eu quero detalhar um pouco melhor do problema que temos nos nossos dias com relação ao ministério do Espírito Santo. Eu quero detalhar um pouquinho e depois a gente aprofunda nas próximas pregações. O fato é que semearam uma resistência nos nossos corações acerca do Espírito Santo, aquele que nos tira do raso, aquele que nos tira de um entendimento pequeno e nos leva para um nível de revelação. Entrou uma semente de dúvida nos nossos corações. Então, a grande maioria, nós
nós concordamos com a pessoa do Espírito Santo. A gente entende que ele é uma pessoa, nós entendemos que ele é da mesma natureza de Deus, nós entendemos isso. E concordamos nisso. Nós também concordamos com os resultados do ministério do Espírito Santo. Concordamos que ele convence o pecador, que concordamos com que o mover dele gera salvação, gera cura, gera milagres, gera revelação da palavra. Nós concordamos com isso, isso é incontestável. Aonde está o problema? A grande resistência, queridos, está em aceitar os métodos do Espírito Santo. Fala comigo, os métodos do Espírito Santo. Os métodos do Espírito Santo. E por que, pastor, nós temos dificuldade de aceitar os métodos do Espírito Santo? Sabe por quê, meu irmão? Porque eles fogem do nosso controle. É por isso. É por isso. Eles fogem do nosso controle. E aí a gente fica bem preocupado. Porque o que vai acontecer? O que vai acontecer? E se esse culto acabar numa baderna? O que vão dizer? E nós ficamos refém da reputação, nós ficamos refém da nossa maturidade, entre aspas, nós ficamos refém do nosso equilibrado. E nós ficamos refém. Foge do controle. Vamos criar um cenário. As crianças estão lá em cima. Imagine que elas desçam aqui, chorando, algumas delas chorando, outras falando uma língua muito esquisita, outras virando assim e falando assim, eu estou vendo umas coisas voando aqui. Viu, você, pai, Deus está me falando que você precisa se arrepender disso. E outras chorando, outras rindo, e elas desçam aqui, e a gente vai falar assim, meu Deus, o que está acontecendo? Nós vamos ficar apavorados, sim ou não? E vai perguntar para mim, fazer, cadê os professores desses meninos? Sobe lá, João, para ver o que está acontecendo com os professores desses meninos. Pastor, os professores estão tudo jogados no chão, chorando também. O que está acontecendo, pastor? O que está acontecendo, pastor? O que vão dizer, pastor? O que vão dizer que as crianças estão tudo doidas nessa igreja? É isso, meu irmão. Explica. Os métodos do Espírito Santo não são os nossos. O Espírito Santo age como quer. E nós ficamos refém da nossa reputação, da nossa placa, das nossas convicções. Deixa eu dizer algo para os irmãos. Todo mover do Espírito, visite a história. Tem os irmãos que estão estudando teologia aqui? Levanta a mão para mim aí. Vou passar uma tarefinha para vocês. Vocês vão pesquisar e fazer um trabalhinho para apresentar para o pastor. Olha só que bênção. Não é? Consulte os principais moveres do Espírito dos últimos tempos. Começa pela Rua Azusa. E você vai ver que todos eles tiveram coisas estranhas que a nossa teologia não responde, que a nossa teologia não explica. Não dá para explicar. Os métodos do Espírito Santo são os deles. E aí a gente começa, não, isso aqui eu aceito, isso aqui eu não aceito, isso aqui eu aceito, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo. Deixa eu dizer algo, irmão. Nós continuamos irmãos em Cristo, nos amando. Mas deixa eu dizer algo. O Espírito Santo não veio para atender os nossos gostos. O Espírito Santo não veio para atender a nossa vontade. Ele veio para executar o plano do Pai e nos conduzir a viver a plenitude do plano do Senhor. Ele veio para nos tirar do raso e fazer com que eu e você tenhamos vida abundante, vida plena, conquista, vitória sobre o pecado, sobre o inimigo, sobre a carne. Ele veio para nos capacitar a toda boa obra. Ele não veio para atender a nossa vontade. Ele não veio para atender a nossa expectativa. Então, ou nós aceitamos o mover do Espírito como ele é, ou rejeitamos, não tem meio termo. Ou honramos a presença do Espírito Santo, ou ele vai buscar um lugar onde ele é honrado. Ele vai se manifestar num lugar onde ele é honrado, onde ele tem liberdade. Ou aceitamos a liderança do Espírito Santo, ou rejeitamos, não tem jeito. Porque esses sinais seguem o quê? Os que creem. Este é um sinal, uma manifestação do Espírito Santo. Ele acontece num ambiente de fé. Ele acontece num ambiente de fé. Ele acontece num ambiente de fé. Então eu e você, vamos criar um ambiente de fé, meu irmão. Vamos criar um ambiente de fé, para que o Espírito Santo possa se manifestar. Vamos criar um ambiente de reverência, porque o Espírito Santo é uma pessoa sensível e delicada.
Vamos criar um ambiente de liberdade pelo Espírito, porque ele é educado. Ele não vai se impor, ele não vai se apoderar de ninguém. Não, é o contrário, é eu que me abro a ele. Ele falou assim: vem Espírito de graça e de poder sobre a minha vida. Me tira do raso e me traz para algo novo. Aumenta o meu nível de revelação, aumenta o meu nível de entendimento. Obrigado, Jesus, porque tua graça me alcançou, mas o Senhor mesmo disse que tinha coisas mais profundas que eu preciso viver. Amém. A gente encerra aqui. Semana que vem a gente continua. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Vamos orar. Eu quero te encorajar.